Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Gioverlane Paula, sou professora aqui do CEMEAC, do Centro de Mídias Educacionais do Acre, e hoje vamos falar de um tema bastante importante, que é sobre biossegurança. Por incrível que pareça, pessoal, esse tema está presente em várias profissões, mas geralmente só é lembrada quando algo dá errado, tá ok? Então, para iniciar nossa aula, eu te faço uma pergunta. Quando eu pergunto para você, falo sobre biossegurança, o que vem na sua mente? Provavelmente você deve estar pensando em hospitais, jaleco, mas a biossegurança ela não só limita apenas nesses ambientes. Não, ela vai em laboratórios de escola, até mesmo na fazenda, cozinhas industriais, até mesmo no simples lavar de mãos na sua residência. A biossegurança está presente. Tá ok? E olha só, para a gente iniciar o nosso tema, olha só esse caso que aconteceu envolvendo a falta de biossegurança. Olha só, pessoal, um exemplo real. Um caso famoso aconteceu em 1979 na cidade de Sverdlovsk, na antiga União Soviética. Um pequeno erro em um laboratório militar liberou esporos de bacilos anthracis, a bactéria do antraz, no ar. Em poucos dias, dezenas de pessoas morreram, pessoal. É claro que naquela época, o governo, ele tentou ali amenizar, apaziguar a situação, dizendo que não era um erro do laboratório. Mas é claro que com o passar dos anos, a verdade veio à tona. Isso porque foi a falta de biossegurança, de boas práticas laboratoriais nesse exemplo. E aqui está a imagem, né, das pessoas que faleceram. Um cemitério para as vítimas de um acidente com bactérias do antraz transportados pelo ar num laboratório militar da União Soviética em 1979. Aqui do lado a gente tem uma visão detalhada da bactéria Bacillus anthracis. E olha só, pessoal, essa bactéria ela é tão fatal que ela foi utilizada como uma arma biológica. Sim, pessoas colocavam essa bactéria e enviava pelos correios, isso no início dos anos 2000, lá nos Estados Unidos. E essas cartas eram enviadas para políticos, jornalistas na época, tá ok? Então, olha só o perigo da falta da biossegurança. Ela pode levar à morte de milhares de pessoas, tá ok? E a gente vai entender como isso funciona. Agora eu te pergunto, o que é exatamente a biossegurança? Olha só o conceito. Biossegurança é um conjunto de medidas e procedimentos que tem o objetivo de quê? Prevenir, controlar ou eliminar risco, pessoal, tá? São os riscos que possam afetar a saúde humana, animal e ao meio ambiente. É claro que esse conceito, ele é um conceito moderno. Ele veio ganhando força a partir lá do ano de 1970, quando a microbiologia e a biotecnologia veio crescendo. Mas é claro que na prática a biossegurança existe há muito tempo, há milhares de anos. Até porque a partir do momento que a gente lava as mãos da maneira correta, a biossegurança está presente. Separar pessoas doentes das saudáveis também é um jeito da biossegurança atuar, tá ok? E por que ela é tão importante? Olha só, porque ela protege os trabalhadores, certo? Evitando acidentes e doenças ocupacionais, protege a comunidade, evitando aí que esses riscos se espalhem para os locais onde moram pessoas ali ao redor. No caso do acidente da União Soviética, ele foi um exemplo disso, né? Ele afetou a comunidade. É importante também porque protege o meio ambiente, é claro que vai aí evitar a poluição e desastres ecológicos e mantém a qualidade e credibilidade de pesquisas e processos industriais, tá certo? Então, para a gente aprofundar mais o nosso tema, o que a biossegurança, quais são os tipos de riscos que a biossegurança vai enfrentar? A gente vai falar agora sobre os riscos que a biossegurança vai atuar, e são 5 tipos que a gente vai falar nessa aula, que é o biológico, que é o físico, que é o químico, que é o ergonômico e que é o mecânico. Vamos falar um pouquinho desses riscos. Olha só, os riscos biológicos, tá na cara, né?
Esses riscos estão entre os mais críticos em biossegurança, porque envolve agentes vivos ou partes deles capazes de provocar doenças, intoxicações ou reações alérgicas em humanos, animais e até mesmo em plantas. Então, elas podem ser quem, pessoal? Os vírus, bactérias, fungos, parasitas e toxinas biológicas. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de os riscos biológicos. Conhecido, né, o mais conhecido aí como a SARS da COVID-2, o causador da COVID-19. Temos aí a tuberculose, temos os fungos da Candida auris. Inclusive, pessoal, ela é tão resistente que hospitais são necessários, esses hospitais, fechar uma área inteira para poder fazer a sua desinfecção, tá? E parasitas como o plasmódio, a malária, todos esses são riscos biológicos, onde a biossegurança vem atuando com boas práticas, tá ok? E os riscos químicos, pessoal? Olha só, são perigos, associados à exposição a substâncias químicas que podem ser corrosivas, tóxicas, inflamáveis, explosivas ou irritantes. No caso, eu trouxe alguns exemplos. Olha só, as corrosivas, pessoal, ela é um ácido sulfúrico, um exemplo, né, de um composto químico, uma substância química corrosiva. Elas chegam a causar queimaduras graves nas pessoas, porque ela corrói o tecido vivo e até mesmo materiais. Então, o ácido sulfúrico entra nesse aspecto do corrosivo. E as substâncias tóxicas, pessoal, quem são? Eu trouxe exemplo aqui, ó. Cianeto. Cianeto é altamente tóxico, é altamente venenoso, tá? Inflamáveis, aqueles que são fáceis de pegar fogo, né, facilmente. O etanol também é um exemplo de substância química. E temos os explosivas ou irritantes, por peróxido de hidrogênio. Vocês devem conhecer muito as águas oxigenadas concentradas. Elas também são explosivas quando é armazenada de um jeito incorreto, tá ok? Olha só essas curiosidades e fatos reais que eu trouxe aqui para vocês. Em 2019, um laboratório universitário nos Estados Unidos sofreu danos quando um frasco de peróxido de etila, esquecido por meses, formou cristais instáveis que explodiram durante a abertura. O que a biossegurança está me mostrando aqui nesse caso? Que apesar de a gente estar manuseando um produto perigoso, a gente tem que prestar atenção na forma como é armazenado. Então, a biossegurança, ela traz isso. Você tem que identificar, armazenar e descartar aquela substância de uma forma correta, para não se transformar numa bomba relógio aí e afetar as pessoas ao redor, colocando suas vidas em perigo, tá? Então, a biossegurança vai atuar aí. Outro tipo de risco que a gente conhece é o risco físico. Envolve agentes ou condições do ambiente que podem causar lesões corporais, olha só, ou danos à saúde sem contato direto com substâncias químicas e biológicas. Trouxe algum exemplo aqui para vocês, olha só. Radiação ionizante, aqui entra os raios-x, quando a gente tira, ele oferece risco físico para a nossa saúde. Temos a radiação não ionizante, aqui vai entrar as luzes ultravioleta e até mesmo micro-ondas, tá? Ruído excessivo também é considerado um risco físico, porque quando a pessoa fica exposta a um ruído constantemente, pode causar perda auditiva na pessoa, causando aí um risco físico. Outro, temperaturas extremas, tanto frio como temperaturas quentes, exageradas, vai ocasionar risco físico na pessoa. E vibração de máquinas, aqui ele vai causar lesões tanto nos ossos como nos músculos da pessoa, tá? Então, a biossegurança vai entrar nesses quesitos do risco físico. E olha só esse caso. Em 2021, um hospital asiático relatou queimaduras oculares em funcionários que entraram numa sala durante a desinfecção por luz UVC, mostrando a importância de sinalizar áreas em uso. Para quem não conhece, pessoal, a luz
UVC são luzes ultravioletas tipo C. Elas são ótimas para destruir vírus, bactérias, fungos em um ambiente. Mas além de ela destruir esses micro-organismos, ela é altamente perigosa para nós, seres humanos, causando queimaduras e danos oculares. Então, a partir do momento que aquela área estava sendo desinfectada por essa luz e não foi sinalizada de uma forma correta, causou danos às pessoas que estavam ali transitando. Então, a biossegurança ela traz boas práticas e orientações corretas para fazer a manipulação daquele ambiente. Então, aqui foi a falta da biossegurança que ocasionou essas lesões, que poderiam ser evitadas, tá ok? Outro risco são os riscos ergonômicos, olha só. Estão relacionados às condições de trabalho que afetam músculos, articulações, tendões e postura, pessoal. Ao longo prazo, podem gerar dores crônicas, lesões por esforço repetitivo e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, pessoal. Olha só essa imagem. Quando a pessoa trabalha muito tempo sentada de uma forma incorreta, ela vai ter lesões futuramente. Isso é óbvio. Você, estudante também, que senta na cadeira de uma forma incorreta, você vai ter consequências futuramente. Então, sentar de um jeito, na posição certa, é bom, é ergonomicamente correto para você evitar essas dores futuras. Carregar peso. Tem um jeito correto de carregar peso. Você carrega peso de um jeito errado, você vai ter dores futuramente. Até mesmo no uso do celular, tem que ser de uma forma correta. Uma pessoa que fica ali usando o celular todo tempo de cabeça baixa, futuramente vai ter dores musculares, tá? E olha só essa curiosidade. Pausas ativas. Empresas de biotecnologia na Suécia aplicam um timer que a cada 50 minutos lembra a equipe de fazer alongamentos de 2 minutos. Olha só, pessoal, trabalhar muito tempo sentado, a gente sabe que pode causar dores, principalmente quando a pessoa senta de uma forma errada. Então, é aconselhado o quê? Levantar, fazer um alongamento de 2 minutos, alongar o pescoço, os braços, as pernas, é super essencial. Então, o que a empresa ganha com isso, fazendo essa pausa de 2 minutos? Ganha uma pessoa muito bem mais disposta a trabalhar e melhora a qualidade de vida no trabalho e a produtividade em si aumenta. Então, isso são riscos ergonômicos e a biossegurança atua aí também, tá ok? E por último, e não menos importante, riscos mecânicos. Envolvem máquinas, ferramentas e objetos que podem provocar cortes, esmagamentos, quedas, lacerações ou perfurações, olha só. Então, no contexto da biossegurança, o risco mecânico é ainda mais grave quando o objeto está contaminado. Olha só essa imagem aí, agulha, né, perfurando aí a mão de provavelmente uma enfermeira. Em 1978, uma funcionária de um laboratório do Reino Unido contraiu o quê? Varíola após se ferir com uma agulha contaminada. O incidente levou a mudanças globais em protocolos de perfurocortantes. Olha só, então a pessoa que mexe com agulha pode estar contraindo, fazendo manuseio de uma forma errada, ela pode estar contraindo várias outras doenças, como HIV, né? Até porque a pessoa que tira sangue de outra pessoa não sabe o que essa pessoa tem. Então, quando ela vai tampar a agulha, ela pode se furar e assim se contaminar. Então, a biossegurança vai atuar nesses casos também, tá bom? E olha só, eu trouxe aqui outras informações para vocês. Vamos falar de princípios da biossegurança. Existem 4 grandes pilares, vamos falar aí rapidamente. O princípio da prevenção, que é evitar que o risco aconteça, certo? Através de quê? Vacinação, manutenção preventiva e treinamentos. Temos a parte do controle, que é reduzir a probabilidade de gravidade do risco, exemplo, cabines de segurança, procedimentos padronizados, entre outros. E proteção, criar barreiras físicas e comportamentais, ter o uso correto do EPIs e EPCs, tá? E, é claro, responsabilidade, envolver toda a equipe no cuidado. Por exemplo, termos formais, comunicação e compromisso. E seguindo esses pilares aí, a biossegurança vai caminhando de um jeito correto,
tá certo? Vamos falar aqui também um pouco dos níveis de contenção biológica. O que seriam esses níveis de contenção? Os níveis de contenção biológica, também chamados de níveis de biossegurança, são classificados em 4 categorias. NB1, que é o do risco mais baixo possível, a NB4, ao nível máximo, que descrevem as práticas, equipamentos e instalações necessárias para trabalhar com segurança com agentes biológicos. Olha só essa imagem. Eu falei que a NB1 é um risco mínimo. Sim. São laboratórios, por exemplo, laboratórios de ensino, de pesquisa básica, que vai trabalhar com um micro-organismo que não vai oferecer um risco significativo, tá ok? Então, aqui vai envolver muitas boas práticas de lavar as mãos, usar avental, manter o ambiente limpo. Esses tipos de laboratório recebem NB1, que é o risco mínimo. E é claro, conforme vai crescendo NB1, NB2, NB3, NB4, o nível de risco vai aumentando. Por exemplo, aí, ó, NB2, risco moderado. Aqui são muito classificados os laboratórios de universidades, de hospitais, que vai mexer com micro-organismo que vai causar doenças leves, por exemplo, hepatite A, salmonela, vai entrar nesse grupo de laboratório. Já no NB3, que é considerado alto risco, aqui já vai ter outras orientações. Olha só, nesses laboratórios, o ar presente entra, mas nunca sai sem passar por filtros da EPA. Até porque, quem lembra a importância de ter biossegurança, laboratórios com esse tipo de risco têm que proteger a comunidade ao redor, para não passar essas doenças adiante. Por exemplo, a tuberculose, ela entra nesse alto risco, tá? E por último, NB4, risco máximo. Aqui você já deve imaginar, deve não, né? Já consegue entender que nesses laboratórios vai envolver pessoas que vão trabalhar com doenças que não têm vacina, que não tem tratamento. Por exemplo, a ebola é altamente perigoso, altamente grave para as pessoas. Então, aqui já vai ter um outro olhar diferente nesse tipo de laboratório. E é por isso que ele recebe NB4, que é de risco máximo, tá ok? Então, esses aí são os níveis de contenção biológica, níveis de biossegurança. E olha só, pessoal, a gente encerra o nosso conteúdo e a gente já vai colocar em práticas o conhecimento que você adquiriu. Trouxe 3 questões aqui para vocês poderem praticar. Olha só, vamos lá. Questão número 1. A biossegurança refere-se ao conjunto de medidas, normas e procedimentos destinados a prevenir, controlar e minimizar riscos biológicos, químicos, físicos e ambientais. Então, diante do contexto, são considerados riscos biológicos, exceto um. A gente viu sobre riscos biológicos, né? Alternativa A. Bactéria é um risco biológico? É, professora. Então, a gente elimina ela, porque eu quero o quê? Aquela que não é. Vírus é um risco biológico? Sim, professora. Já risco ela. Oxidantes é um risco biológico? Sei não, hein? D. Protozoário é um risco biológico? Sim, professora. É. Então, já risco ela. E E. Parasitas é um risco biológico? É. Então, a única questão é oxidantes. Aqui entra a parte do risco químico. Nosso gabarito é a alternativa C. Tá ok? Tranquilo, né? Essa é uma questão aí da Instituto de Apoio à Gestão e Educação. Uma questão de 2025. Questão 2. Olha só. Uma questão da Fundação Oswaldo Cruz, de 2010. Centrífugas ou outros equipamentos que possam produzir aerosóis devem ser refreados por meio de dispositivos que liberem o ar através de filtros absolutos, do tipo EPA, antes de serem descarregados no ambiente do laboratório. Esses sistemas de filtração devem ser testados no mínimo uma vez por ano ou de acordo com a especificação do fabricante. Tal procedimento é aplicável em laboratório de nível de biossegurança. Olha só, pessoal, a pergunta é: que nível é esse? É NB1, 2, 3, 4 ou especial? Já falei até as alternativas aqui. Pelo que você viu, a NB1 e NB2 são riscos moderados. Então, a nossa alternativa é a alternativa C,
NB3. Não é NB4 porque aqui você já sabe que vai se tratar com micro-organismos letais, tá ok? Gabarito C. Tranquilo, né? E por último, vamos falar da questão 3. Olha só o que ela pede. Biossegurança, ele é um conjunto de ações voltadas para a prevenção e o que, pessoal? Alternativa A. Minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de trabalho que possam comprometer a saúde do homem, dos animais e do meio ambiente. Alternativa B. Minimização ou também num aumento de risco. A biossegurança vai falar do aumento de risco? Não, né, pessoal? Já até cancela aí. C. Maximização e não eliminação de riscos? Também não. Alternativa errada. Quando vou falar de maximização e não eliminação de risco, é totalmente ao contrário, né? A biossegurança ela vai prevenir, controlar e eliminar riscos, tá ok? Alternativa D. Minimização ou eliminação de risco não inerentes às atividades de trabalho é uma sistemática para comprometer a saúde do homem, dos animais e do meio ambiente? Também não, errada. Alternativa E, conservação ou não eliminação do risco, eu já até elimino logo, já sei que não é essa questão. Então, meu gabarito é a alternativa A, fala aí do conceito de biossegurança, tá certo? Bom, pessoal, então a gente aí fecha nossas atividades e vamos para a parte do resumo que a gente viu aí no decorrer da nossa aula. Olha só, um resumo aí bem rapidinho. A gente viu o conceito de biossegurança, que fala o quê? Prevenção, controle e eliminação de riscos à saúde humana, animal e ao meio ambiente, tá? Conceito é o conjunto de medidas e procedimentos para evitar riscos biológicos, químicos, físicos, ergonômicos e mecânicos. Vimos também os tipos de riscos, que eles podem ser biológicos, né? Que vai envolver quem? Os vírus, bactérias, fungos, parasitas e toxinas biológicas. No químico vai entrar quem? As substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas ou irritantes. Físicos, temos a parte das radiações, ruídos, temperaturas extremas e vibrações. No grupo dos ergonômicos, a má postura, esforço repetitivo ou ausência de pausas, tá? E no caso do grupo do mecânico, temos aí os cortes, perfurações, esmagamentos, agravados se houver contaminação. Vimos também sobre os níveis de biossegurança, que vai da NB1 até a NB4. Vimos que a NB1 é o risco mínimo, o 2 é um risco moderado, o 3 é um alto risco, requer isolamento e filtragem de ar, que é a EPA, e a NB4 é o risco máximo, tá bom? Então, a biossegurança, pessoal, é isso, é aquele cuidado que a gente tem que ter para nos proteger e proteger ao nosso redor e ao ambiente também, tá? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, a gente se encontra na próxima aula e tchau, tchau!